gente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Eu sou Thaís Naldoni. A gente começa agora o Tá na Pauta, que é um programa que vem falar para vocês a respeito de mídia, jornalismo, comunicação, de um jeito bacana, leve, gostoso de conversar. Bom, eu espero que vocês gostem. É um prazer ter de volta na TV depois de um tempão. A TV foi minha casa durante bastante tempo, falando também sobre mídia e comunicação. E agora eu volto em outro formato, também com o mesmo tema, mas bora lá tocar, né? Eu quero vocês batendo bola comigo, conversando bastante, mandando pautas, é muito legal estar aqui. Bom, começando, eu queria primeiro agradecer o espaço, agradecer o convite do Marcelo Naves, muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Queria agradecer também ao Luquete pelo espaço, agradecer ao James pelo apoio. E também o pessoal da Comunicação In Vitro, né, que é a agência que eu trabalho. Então, muito obrigada por entenderem os meus projetos pessoais e me darem espaço para tocá-los. Então, essa parceria me deixa muito feliz. Muito obrigada. Bom, as pessoas que já estão aqui comigo, já tem gente chegando. Que legal, eu tô vendo aqui o Caio Figueiredo. Oi, tudo bem, Caio? O Caio, antes da gente começar a falar das pautas, o Caio já veio perguntar uma coisa que é de uma notícia ruim, na real. O Marcelo Rezende, todo mundo sabe, há um tempo está tratando um câncer no pâncreas e fígado. E ontem à noite saiu uma notícia, essa doença dele vem vindo envolta em muitos boatos, né? Porque ele desistiu do tratamento convencional e começou a tratar com tratamentos alternativos. E por conta disso, muita gente ficou sem notícias e toda hora saiu uma informação de que ele tinha falecido. O que aconteceu foi que ontem foi confirmado isso, ele teve uma piora do quadro de saúde dele, ele está internado no hospital aqui da Zona Sul de São Paulo, ele está com pneumonia e uma das informações que está sendo veiculada é que ele teve uma piora do estado clínico a ponto de ter tido uma falência de múltiplos órgãos. Então, é uma informação que ainda não está oficialmente confirmada, é essa da falência de múltiplos órgãos. A pneumonia, sim, está confirmada, então é essa a informação que a gente tem do Marcelo Rezende neste momento. Eu não consigo te dar nenhuma informação maior, né? Eu não consigo fiar que algo mais grave esteja acontecendo, mas pode ser que sim, né? Pelo estado de saúde e pela gravidade do câncer dele, ok? Gente, bora entrar, bora dar oi pra mim? Mas a pauta de hoje, né? Mudando de assunto, saindo do Marcelo Rezende, esperamos que ele melhore, inclusive. Deixa eu só arrumar o nome da minha filha aqui, que eu tô vendo ali no retorno, tá toda torta o nome da Elis. Elis é o nome da minha filha. Um beijo, Elis. Vamos lá. A pauta de hoje, bom, as pessoas estão acostumadas a me ver entrar no ar, sobretudo nas lives do Facebook, pra gente falar de coisas não muito boas pra profissão de jornalista. Falando de demissões, falando sobre o mercado de trabalho que tá zoado. E hoje, né, eu vim não com esse foco de notícia. Por quê? Bom, de uns tempos pra cá, a gente teve, né, um período medonho, de 2014 até o começo de 2017, a gente teve uma sequência de grandes demissões, né, de demissões de volume nos veículos de comunicação brasileiros, e hoje as equipes estão tão enxutas que não tem mais espaço para demitir, né? Também tem o fato de que a economia parece que está devagarinho, né, tirando o nariz, assim, da água, então isso faz também com que as coisas fiquem um pouquinho mais calmas. Antes, os jornalistas eles saíam das redações e eles rumavam direto para as assessorias de imprensa. Como tem essa crise política e essa crise institucional, as assessorias de imprensa também ficaram mais enxutinhas. Então, houve demissões, aconteceram várias coisas, mas neste momento o mercado está calmo, né? Então tem uma demissãozinha ali, outra aqui, mas nada grande. Então, acho que essa contextualização é importante para a gente falar. Mas, embora o mercado esteja mais calmo, o jornalista não para de apanhar. Então, ou a gente apanha na precariedade da profissão, ou a gente apanha porque os salários estão baixos e não tem reajuste, ou a gente apanha porque a gente apanha mesmo. Então, gente, no começo do ano, né, a gente tá com um prefeito novo aqui em São Paulo, João Dória, e no começo do ano, inclusive numa live, eu cheguei a dizer que ele estava mandando bem, né? Mandando bem não no sentido da administração, mas na comunicação. Por ser um comunicador, ele estava usando muito bem as redes sociais, então fazia com que as pessoas se aproximassem dele, então o marketing pessoal estava muito bom. Só que aí o que acontece? Gente, é um mal grande do político que resolve concorrer à presidência da República, né? Ano que vem a gente tem as eleições presidenciais. O João Dória é um pretenso candidato e ele, como todos os outros pretensos candidatos, adoram bater em jornalista, é uma coisa louca. Então, eu queria falar agora a respeito disso. Ele tá numa saga, né, no negócio de perseguir repórter, que é uma coisa muito louca, muito louca. Bom, isso começou em julho, a gente teve o primeiro grande fortuito de João Dória com os jornalistas,
foi em julho, quando ele começou a... Quando ele botou um vídeo na internet respondendo uma matéria da Folha, nominalmente ao Arthur Rodrigues, que era o repórter, né? O repórter que fez a matéria. Qual é o grande problema disso tudo? É que o João Dória, ele coloca uma instituição, que é a Prefeitura de São Paulo, contra o jornalista, que é uma pessoa, não é uma instituição. Ele não ataca a Folha de São Paulo, ele ataca o Arthur. Então isso é muito sério. O que ele fez? Foi feita uma postagem de um vídeo em que ele repudiava uma matéria do Arthur. Essa matéria falava a respeito das parcerias que ele faz com o público e privado. Então, ele estava falando, a matéria dizia que as doações que deveriam ser X estavam menos X3333. Então, estavam bem abaixo do que era previsto. E o João Dória ficou bem bravo. E o que ele fez? Tascou um vídeo na internet, marcou o repórter e aí deu problema. A gente tá com esse vídeo aqui para mostrar. Vamos mostrar o vídeo para as pessoas verem e depois a gente continua o papo? Pessoal, hoje estou aqui para contestar essa matéria aqui da Folha de São Paulo, caderno cotidiano, escrita por este repórter Arthur Rodrigues. Diz aqui: doações prometidas por Dória empacam coisa nenhuma, senhor Arthur Rodrigues e Folha de São Paulo. O que nós estamos fazendo aqui é política pública diferenciada, buscando recursos na área privada, sem nenhum outro objetivo que não atender a população. Conseguimos mais de 100 empresas ao longo desses 6 meses para ajudar a cidade, ajudar as pessoas mais pobres, ajudar as pessoas em situação de rua, ajudar as pessoas da Cracolândia, ajudar a cidade a ser mais civilizada, mais limpa e organizada. É isso que nós estamos fazendo de forma diferenciada e buscando o apoio desinteressado das empresas que querem ajudar a cidade. É que vocês nunca viram isso, ou então viram aquilo que o PT faz ao longo de toda a sua existência, que é pedir, roubar e comprometer. Comigo é diferente, as solicitações são feitas com toda a transparência, absoluta transparência, para permitir que a empresa possa ser reconhecida pela sua cidadania, pela vontade de ajudar, e que vocês não sabem o que é isso. Mais de 100 empresas cooperando, todas elas estão em andamento, e temos feito sempre, à medida em que solicitamos, publicamos. Desta publicação até a efetivação, há um tempo a ser cumprido, naturalmente. Inclusive as doações. Quando você pede automóvel, o automóvel não está disponível e entrega no dia seguinte. Ele vai se materializando como doação ao longo do tempo. E isso vai entrando na conta da Prefeitura de São Paulo através dessas doações. E isto o repórter não indicou na sua matéria. Me dê atitudes positivas e eu confiarei que as medidas que vocês colocam aqui nesta matéria representam um bom sentimento em relação à cidade. Ora, faça-me o favor, pode fazer críticas, é natural e é normal. Quem está na função pública está sujeito a receber críticas, mas sejam justos e sejam corretos. E na próxima matéria, Arthur, pesquise melhor, tá? Oi, gente, de volta. Bom, esse foi o vídeo que ele colocou criticando a matéria do Arthur. Como eu estava dizendo para vocês, o grande problema disso é que isso infringe também a democracia, né? Começa com colocar a instituição Prefeitura de São Paulo, que é uma coisa gigantesca, contra uma pessoa física, que é o repórter Arthur Rodrigues. Isso gerou um problemão, gente, porque o que aconteceu? Eles foram lá, a equipe do Dória, né? Postou esse vídeo lá na página do Dória. Ele marcou o repórter, e aí uma galera que é fã do Dória, que curte a política que ele faz, enfim, que segue, começou a atacar o repórter lá, na página. Então o repórter começou a receber um monte de ameaças, um monte de ataques no perfil pessoal dele. Isso é sério demais, entendeu? Isso não se faz. Quem fez isso também, agora vamos trazer, enfim, não, antes vamos terminar o Dória. Então o Dória fez isso foi muito grave. Passado alguns meses, o que aconteceu? Agora, há pouquíssimo tempo, né, semana passada, ele começou a pegar no pé da CBN, mas assim, bonito. Teve um repórter que estava fazendo acompanhamento, estava acompanhando um evento dele, e aí que é o Pedro Duran, aqui da CBN, aí o Pedro fez uma pergunta para ele com relação a um programa de lavagem de ruas, que foi feito lá na Praça da Sé. Depois da noite mais fria do ano em São Paulo, foram lá com jatos d'água, fizeram um monte de coisa e molharam os moradores de rua depois da noite mais fria do ano. Beleza, o que aconteceu? Ele foi fazer a pergunta, o Pedro, aí o Dória já veio direto: há quantos anos você é jornalista? Quantos anos você é jornalista? Gente, que relevância tem esse barato? Nenhum. O que ele tem que fazer? Como bom administrador e como comunicador? Responder. Responde.
Responde. Não quis responder, aí começou a questionar o repórter, e aí na sequência ele começou a atacar a Camila Olivo, que também estava lá e também era da CBN, e ele começou a atacá-la falando que ela era filiada ao PT, que ela tinha ligações com o partido e bababá. Isso acontece, depois teve uma nota da CBN repudiando o caso, e por conta desse ataque, as entidades de imprensa, todas as entidades de imprensa, entraram numa cruzada contra o Dória e fizeram um comunicado gigantesco, e esse comunicado gigantesco foi compartilhado e assinado por todas as associações. E, gente, hello, né? Ele é um comunicador, ele deveria entender como funciona a mídia, ele deveria saber como os jornalistas trabalham e, prioritariamente, respeitar a forma como os jornalistas trabalham, né? Enfim, eu queria só linkar isso. O Caio Figueiredo tá aqui falando, Fabiola Taboni, um beijo, tudo bem? O Caio Figueiredo também, que já tá aqui conversando comigo, um beijo, muito obrigada. Sérgio César, muito obrigada. Denise Menezes, muito obrigada. A todos vocês que estão aqui online, ainda não me deram oi, mas eu tô vendo que tem um pessoal aqui online. Um beijo pra vocês. Participem, comentem, vamos bater papo aqui, porque vocês é que fazem o sucesso desse programa e desse nosso bate-papo, que é o que eu sempre digo. O mais legal disso tudo é poder interagir com vocês. Bom, voltando aqui, né? Gente, vocês já perceberam? O ano que vem a gente tem eleições, né? Em 2014, nós tivemos eleições presidenciais, que foram eleições que as pessoas brigavam alucinadamente. Então a gente teve um fla-flu eleitoral, louco pra caramba. E assim, esse ano eu tenho muitas dúvidas do que vai acontecer, porque a gente viu que político no Brasil é praticamente tudo farinha do mesmo saco, né? Então, eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas o que é sintomático? Oi, Fábio Maximizuki, tudo bem? Saudades de você, que bacana que você tá aqui, tô feliz. Vamos lá, voltando aqui ao raciocínio presidencial. Candidato à presidência da República parece que gosta de bater em jornalista. Parece que tem, assim, uma coisa que precisa justificar e fazer uns ataques à imprensa, não tem jeito. Bom, pensa bem, a gente tem como postulante a presidência do ano que vem. O João Dória tá mó afim. O Bolsonaro, né, já disse que quer ser candidato a presidente. O Lula já disse que quer ser candidato a presidente. Usando só esses três como exemplo. Bom, o Dória, eu tô aqui mostrando pra vocês que ele brigou com a Folha, tá pegando no pé da CBN bacana e, tipo, esqueceu completamente que ele também é um comunicador pra bater em jornalista. Tá. O Lula, nessas incursões que ele faz, que ele tá fazendo agora, as caravanas e todo o pronunciamento que ele faz depois das investigações da Lava Jato, depois que ele no governo Dilma tentaram dar pra ele o cargo de ministro para que ele fugisse das investigações em primeira instância, também a imprensa é culpada de tudo, inclusive das denúncias. A outra coisa, o Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, isso foi seríssimo, que eu nunca vi um trem desse na minha vida. As entrevistas que ele marcava com os jornalistas, o que ele fazia? Ele transmitia ao vivo pelo Facebook, tipo o que a gente tá fazendo agora. Então, rolava uma entrevista, o jornalista da Folha tava lá, uma foi muito horrível, que foi com o jornalista Rubens Valente, da Folha de São Paulo, lá de Brasília. Então, o que ele fazia? Transmitia essas entrevistas ao vivo, marcava o perfil do jornalista, xingava o cara um monte, e aí, o que acontecia? Os seguidores dele, os militantes dele, iam lá e começavam a bater na pessoa física, no jornalista. Esse é um atentado absurdo à democracia. Porque isso, gente, de qualquer forma, inibe o jornalista a fazer o trabalho dele. Por quê? Ele fica com medo de ser perseguido, ele fica com medo de apanhar na rua, ele fica com medo porque as pessoas são bem loucas. E agora que a gente tá falando de política, virou um negócio tão ideológico e tão maluco que as pessoas se pegam de acordo por conta de opiniões políticas. Então, assim, a gente vive no Brasil numa democracia muito frágil. Não numa democracia frágil no sentido de que daqui a pouco, o governo militar ou coisa parecida. É frágil no momento em que a gente, como comunicador ou como pessoa pública, como político, não conseguem de fato abraçar a democracia, não conseguem fazer com que haja respeito entre a diversidade de ideias. Então, se eu acho A, se o fulano acha B, a gente precisa conviver com essas opiniões diferentes. Se eu gosto da cobertura da Record, eu gosto da cobertura da Rede Globo, a gente precisa aprender a conviver com essas opiniões diferentes. Mas a Globo faz, não sei o que. Tá, gente, todo mundo tem um tipo de visão, todo mundo mostra o tipo de visão, mesmo que implicitamente nos seus editoriais, e isso acontece com todos os veículos de comunicação, não só com um. Então eu acho muito sério que as pessoas públicas, sobretudo os políticos, que tem uma massa que o segue, que é muito grande, que acredita piamente naquilo, e às vezes acredita com o coração e sem informação, porque as pessoas acreditam piamente no que aquela pessoa diz, né? Então são manipulados de forma que
faz com que a segurança do jornalista seja, de fato, posta em xeque. E isso sim é muito sério. Bom, vamos lá, tô vendo que entrou mais gente, que legal! Ô Fábio, ele tá dizendo aqui que o Dória, nessa madrugada, no programa Mauro Júnior, deixa eu ver o que ele falou aqui, que eu quero ver tudo. No programa Mauro Júnior, comentou que os petistas e o pessoal de esquerda gosta mesmo de beber vinho e cachaça. Bom, gente, eu tenho certeza que tem um monte de tucano que também gosta de beber vinho e cachaça. E qual é o problema, né? Se isso não atrapalhar a política, não faz diferença nenhuma. Apesar de... Gente, o Dória não pode falar nada. O filho dele fez uma festa esses tempos atrás em casa que tinha uma fonte de catuaba. Catuaba é baixo nível, né? Quando eu tava na faculdade, eu tomei um porre de catuaba. Nunca mais consegui tomar bebida doce na minha vida, porque o negócio é pesadaço. O Caio também tá aqui falando... dizendo que a Record anunciou que vai construir um prédio só para o jornalismo, imitando a Rede Globo. Aí eu te pergunto, o Bispo é louco? A direção da Record fez o Bispo gastar mais de 120 milhões para comprar os estúdios do Renato Aragão no Rio, para fazer o REC 9, que hoje está às moscas, pois tudo foi terceirizado para Casa Blanca. É verdade, todas as produções da Record foram terceirizadas. Sem contar que o povo dos programas da Barra Funda, quando não cabem lá, alugam estúdios no interior ao invés de usar o REC 9. Isso me passa uma imagem de desorganização. Bom... né? Não me cabe fazer mais julgamentos, mas, gente, o dinheiro do bispo segue firme e forte, por enquanto infinito, né? Então, ele vai gastar. Enfim, João Faria também tá aqui, muito obrigada, um prazer ver você por aqui. Eu recebi aqui um oi do Francisco Dambros, obrigada, Francisco, muito feliz de te ter aqui também. Continue, vamos conversando. Josemar Ribeiro, Aida Garcia, muito obrigada também por estarem compartilhando com a gente este momento legal de reestreia aqui no TV. E o Tá na Pauta tá muito bacana. Bom, já falamos desses políticos, já falamos sobre o Dória, que está tropeçando no lance da democracia e da liberdade de imprensa. E eu acho importante até esse ponto da gente pensar e refletir que a gente passou, né, mas que passamos discutindo de 2014 até agora, né, sobre bipartidarismo e petista isso, e tucano isso, e não sei o quê, e aí precisa de uma coisa alternativa, e bababá. E quando você vai ver os escândalos de corrupção, quando você vai ver as trocas de favores, quando você vai ver o que acontece com um e com o outro, gente, então tá todo mundo junto. Então, no fim das contas, o eleitor é palhaço, né? A gente estava vendo agora que o filme indicado do Brasil, né, brasileiro pro Oscar, pode ser o do palhaço, lá do Bozo. Bozo é a gente, né? Básico. Mas vamos mudar de assunto? Gente, não é assim um tema leve, né? A gente já estava pensando em cobertura de tragédias naturais. Por quê? Porque a gente falou bastante a respeito do Irma esses tempos atrás. Essa semana passada, né? Tava todo mundo falando a respeito do Irma. E, gente, por que raios? Eu me pergunto, por quê? Por quê? Para fazer a cobertura de um furacão, se coloca o bendito do repórter no meio do furacão. Agora me fala, se fosse um incêndio, iam colocar o repórter no meio do fogo? Será que não tem um jeito mais legal da gente cobrir esse tipo de desastre natural? Bom, vou mostrar para vocês um vídeo que tem um compilado de diversos jornalistas em situação de cobertura de furacões, essas coisas, para vocês verem do que eu tô falando, e aí a gente volta para falar. Bora lá.
Voltamos, seria trágico se não fosse cômico, né? Gente, os negros quase voam ali, com o microfone na mão, meio balançando ali, um negócio meio esquisito. E mesmo assim, ficam ali fazendo a cobertura daquele jeito. Pelo amor, será que existe um jeito diferente? Será que tem outro jeito de abordar? Será que o nego tem mesmo que se enfiar ali e ficar lá no vento, aquela coisa louca? Não pelo enquadramento nem nada, né, gente? Mas pela segurança, né? Aí, depois eu vou mostrar pra vocês, que a gente ainda tem aqui, mas primeiro vamos falar aqui, depois a gente mostra outro vídeo. Mas teve repórter brasileira que tava lá no meio do negócio, a calça só rasgou inteirinha, elas tiveram que sair do ar. Enfim, vamos lá falar com a Ida. Ida Garcia, tudo bem? Que legal que você tá aqui, fiquei feliz. Ela tá dizendo, a Ida tá dizendo que tá muito bacana, que precisamos mesmo desse formato do Tá na Pauta, praticamente uma reunião de pautas contigo, ótimas abordagens, beijo bem, obrigada, fiquei feliz. A ideia é essa mesmo, é que a gente troque ideias, bata papo. Se vocês têm assuntos bacanas pra falar, vocês podem me mandar por e-mail, thaisnaldoni@gmail.com, ou podem falar comigo aqui pelo Facebook, que a gente tá acostumado a bater papo pelo Facebook, então podem falar comigo por aqui. E também, se tem algum assunto que esteja rolando agora, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente vai falar, tá bom? Então, toca aí. Falando nesses desastres naturais, né? Então, e aí? Por quê? O exemplo de agora há pouco. Se fosse um incêndio gigantesco, ia colocar o repórter lá no meio do fogo pra pular o negocinho? Não, né? Então, acontece, as pessoas fazem isso e, enfim. Jairo Marques, obrigada também por estar aqui. É um prazer contar com você. E é uma loucura, né? Colocar os caras ali pra isso. A gente teve, aqui no Brasil, Miami, né? Vamos voltar, né? O Irma, ele veio do Caribe, ele acabou com Cuba, com diversas ilhas de Cuba, ele secou mar em alguns lugares, praias, lugares que tinham mar foram secos, né? Porque ele puxou a água, foi muito grave. E claro que toda a mídia internacional e nacional, falando do Brasil, só deu bastante atenção para o Irma quando ele chegou nos Estados Unidos, por razões óbvias, né? Primeiro, porque os Estados Unidos são a grande potência mundial. Segundo, porque o que tem de brasileiro que curte para Miami é uma coisa louca, né? Então, isso realmente chama a atenção das pessoas. As pessoas vão lá, né? E querem prestar atenção nisso. E as emissoras têm sede em Miami, tem muito jornalista brasileiro em Miami. Então, beleza. Agora, a Sandra Coutinho fez a cobertura pela Globo News, fez entradas na Rede Globo. E a Sandra Coutinho, ela tava lá fazendo uma entrada ao vivo, junto com uma outra jornalista, e a calça da jornalista rasgou. Olha só como foi. Com dificuldade para terem ajuda do governo brasileiro. Carol, eu acho que a sua calça foi estraçalhada pelo vento. Olha isso. É impressionante, a força do vento não deixa nada no lugar. A calça foi inteira rasgada. Mas é isso, na verdade essa... Tá na hora de passar o bastão. Tá na hora de encerrar? Não, eu tô sem retorno, eu não tô ouvindo. Pois é, sem calça vai ficar mais difícil. Meninas, obrigada. A gente acha melhor... Rasgou a calça. Então, aí agora vocês me falem, é necessário botar o jornalista lá na frente, assim, no meio do furacão, pra fazer uma passagem? Será que não tem outro jeito mais legal? Será que não tem outro jeito mais seguro? Será que não existem outras formas de abordar o furacão? Esse vídeo que a gente viu antes, que foi compilado pela Vice, é a cobertura de diversos furacões, não só do Irma. Então vocês podem ver que é uma coisa sintomática, né? Eles não colocam o jornalista no meio do furacão só no furacão Irma. Eles colocam o jornalista no meio do furacão em diversos furacões. Então, é muito louco isso, né? Bom, a Ariadne também tá aqui. Oi, Ariadne, tudo bem? Tá dizendo que espera que a gente venha com boas notícias pra categoria. Eu também espero, Ariadne, porque a coisa é braba. A gente tem algumas coisas legais, né? Sei lá, uma coisa bacana de mercado. A Cristina Padiglione, por exemplo, que era do Estadão, ficou um tempão lá fazendo coluna de televisão, agora acabou de estrear a coluna na Folha. Essa é uma notícia legal, né? A Padi é ótima jornalista e a coluna dela é muito bacana. Queria mandar aqui um beijo pro Luiz Schoff, muito obrigada por estar aqui também, ao vivo com a gente. Eu sei que esse horário não é muito convencional, né, para as pessoas que estão trabalhando e estudando e etc, mas eu espero que a gente consiga, né, se firmar aqui, marcar um encontro bacana todas as sextas, das 3 às 4, pra gente conversar a respeito desses temas de jornalismo, de comunicação, de mídia, porque eles sempre são muitos, né, e eles sempre mexem com uma gama de coisas, não só com a mídia especificamente,
especificamente, mas tudo que a gente fala de comunicação, tudo que a gente fala de jornalismo, tudo que a gente fala de cobertura, a gente está falando de interesses gerais, né? Faz bastante tempo que o jornalismo não é só um assunto que a mídia, né, falando de mídia, comunicação, não é só um assunto de gueto, é um assunto que virou uma coisa geral, de bastante gente, de pessoas que gostam de tratar do assunto, gente que vê televisão, gosta de fazer crítica de televisão, gente que lê revista, gosta de fazer crítica de revista. Então, assim, é muito legal saber que esse é um tema que a gente pode trocar bastante ideia, que a gente pode bater bastante bola. Fico super feliz de ter vocês aqui comigo, tá bom? O Adriano também fez um comentário aqui, mas eu não consegui puxar seu comentário, Adriano, me perdoa. Assim que eu conseguir, eu falo, tá bom? Mas eu não achei ele aqui ainda. E eu vi que você fez, então me perdoe por não estar falando com você especificamente sobre o que você perguntou. É porque eu realmente não consegui acessar seu comentário, tá bom? Falando da Sandra Coutinho. Gente, a Sandra Coutinho, ela fez um negócio muito louco. Bom, não sei se vocês lembram que teve um tempo atrás, acho que foi... Se não me engano, foi outro furacão, né? Que a Nani Venâncio, foi ela que fez uns ensaios, assim. Foi a Nani Venâncio? Foi, né? A Nani Venâncio que fez uns ensaios em cima de uns baratos lá, mostrando destruição, essas coisas assim. Eu tenho a impressão de que foi ela. Mas, enfim, a Sandra Coutinho foi começar, né? Ela tá lá em Miami há muito tempo. E quando foi começar o negócio do furacão Irma, a Sandra foi lá e fez uma entrada de Instagram. Então ela tirou um fotão de Instagram com um sorriso bacana, feliz, falando, tá começando. E no fundo, teoricamente, porque é uma imagem, mas a ideia que dá da imagem é que tinha umas árvores balançando, um negócio assim e tal. Vamos mostrar a foto da Sandra Coutinho? Ó, olha aí. Esse post da Sandra Coutinho, ó, as pessoas ficaram muito bravas com ela. E ó, ela fez só começou, #Irma, e ela tava, tipo, meio feliz, assim, na foto, pelo jeito, né? E as pessoas ficaram bravas ali falando, ó, parece uma adolescente tirando férias e rindo do caos, sem noção, depois de fazer a transmissão ao vivo e falar da solidariedade com a população e tal. As pessoas ficaram muito bravas. Bom, podemos voltar. Vira, Sandra Coutinho? Gente, a Sandra Coutinho teve que tirar, ela tirou do Instagram essa postagem porque pegou mal. Então essa é uma outra coisa que eu acho que a gente deve ter atenção como comunicador, né? O que a gente comunica, né, e não importa em que rede você esteja, as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Então há de se tomar cuidado. Eu tenho certeza, e assim, botaria a mão no fogo nesse momento pra falar, que a Sandra Coutinho não quis em nenhum momento rir das pessoas que estavam, né, em situação crítica por conta do furacão ou qualquer coisa parecida. Eu imagino que o jornalista, isso é uma coisa bacana, quando o cara tá numa grande cobertura, quando ele vai entrar numa grande cobertura, ele fica muito, muito, muito pilhado. É um negócio de adrenalina, sabe? Então eu imagino que essa postagem seja um negócio, caramba, uma cobertura marcante na minha carreira, um negócio nesse sentido. E óbvio que as pessoas não vão pensar assim, né? Porque as pessoas não têm noção desse tipo de comunicação, enfim. E aí pega mal. Então é importante que os jornalistas prestem atenção, que façam as postagens de acordo, né? E não, tomem cuidado, porque a gente vive num período de redes sociais em que qualquer coisa que a gente faz é muito, 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 muito observada e criticada. Então, Sandra Coutinho, fica aqui meu abraço. Eu sei que não tem nada a ver o negócio, os comentários que as pessoas fizeram, que elas reclamaram bastante, enfim. Mas fica de alerta aí para as próximas coberturas. E, gente, agora o tema é casamento. Eita, aí agora, se a gente tivesse com uma trilha sonora, a gente ia colocar a marcha nupcial. E aí ia aparecer, né, aqueles noivinhos bonitinhos, entrando na igreja, aquela coisa assim. Mas dessa vez a gente vai falar sobre uma pessoa que deve estar se arrependendo agora até o último do casamento que fez. Anos atrás, eu não sei se vocês lembram, eu acho que uns 4 anos, 5 anos, a jornalista Tiziana Vilas Boas, ela foi bastante criticada por conta de uma entrevista que ela deu na Vejinha. Eu não sei se vocês lembram disso. Nessa entrevista da Vejinha, ela foi criticada por quê? Na época, ela era âncora do Jornal da Band, junto com o Ricardo Boechat, que é considerado um dos jornalistas mais top foda da galáxia. E aí, ela, na entrevista, ela já estava casada com o Joesley Batista. O Joesley Batista é um dos homens mais ricos do Brasil. Ela teve um casamento top, fenomenal, que teve show da Ivete Sangalo, uma coisa meio, né, ostensiva para nós, réis mortais, mas para eles, ok. E nessa entrevista, ela dizia que ela não sabia, ela era âncora do Jornal da Band, né, que é uma grande emissora brasileira, e ela não sabia o preço do litro da gasolina.
Bom, Thaís, você sabe o preço do litro da gasolina? Gente, eu sei o preço do litro da gasolina nos postos que eu vou, né? Mas ela, na entrevista, ela dizia que ela não ia em posto de gasolina, porque quando ela saía com o carro já estava abastecido. E assim, foi uma entrevista que foi duramente criticada. Por quê? Porque estava falando de uma jornalista, estava falando de uma pessoa que é formada em comunicação social, que deveria ter uma preocupação com o social nas suas declarações, e de uma mulher que naquele momento estava ancorando o Jornal da Band, com um dos jornalistas mais gabaritados do país, e que é considerado um exemplo hoje de moral. Então, o bicho pegou pra ela. Foi ruim. Sandra Coutinho voltou. Oi, Sandra Coutinho, tudo bem? Então pegou malzão, pegou muito mal pra Tiziana Vilas Boas. Bom, passou, aí ela engravidou, teve bebê, aí na volta da licença maternidade ela rescindiu o contrato dela com a Band e ela foi pro SBT e lá ela começou a fazer programas de entretenimento e esses programas de entretenimento voltados pra alimentação. Então era mãe de ator que fazia comidinha, ou então, sei lá, como é que fala? Batalha de churrasqueiro, essas coisas assim. Bacana, nada contra, tá? Eu adoro reality show de culinária, então se alguém não gostar, desculpa, mas eu assisto Masterchef, Cozinheiros em Ação, um outro que eu acabei de esquecer o nome, mas que tem o Claude, tem uma galera lá que é muito legal também. Então assim, eu adoro, nada contra, tá? O formato, nem o tipo de programa, mas, né, ele era patrocinado, claro, pela JBS, que oferecia as carnes para os churrasqueiros, básico, mas enfim, isso fica pro lado agora. O que pegou o bicho pra Tiziana? Gente, ela agora é uma jornalista, e aí eu queria trocar essa ideia com vocês, que caiu completamente em descrédito, né? A carreira dela foi pro saco vezes 5, né? Porque o que acontece? Quem vai contratar hoje a Tiziana Vilas Boas? Ela ficou com uma aparência de pessoa fútil, ela perdeu completamente aquela aura de jornalista que ela tinha lá, né, no Jornal da Band. Agora vocês estão vendo aí o Joesley Batista junto com ela. Ela perdeu essa aura. E ela ficou com um negócio meio de lesa, né? Porque mas na gravação que caiu, que o Joesley acabou liberando pro Ministério Público, acabou cancelando o acordo de delação, essas coisas todas. Nessa gravação, ele diz que ia simular um pedido de separação para contar para ela que ele era um bandidão, né? Então, que ele fazia essas coisas todas para contar da delação, ele ia falar para ela que ia se separar dela, para ela falar que amava ele, que não vivia sem ele, e a partir daí ele contaria o que ia acontecer naquele dia. Ele disse que só ia fazer isso no dia que o barato saísse no Jornal Nacional. Gente, não, né? Mas enfim. Então, isso manchou a imagem dela de tal conta que eu não sei como vai ser daqui pra frente, assim. Ela, como jornalista, eu acho que ela realmente tá com problemas sérios e ela vai ter problemas sérios pra se recolocar depois, eu acredito, porque é bem complicado, né? Mas, enfim, a Tiziana tá pra ser convocada pela CPMI, né, Comissão Múltipla de Inquérito, pra depor a respeito das negociatas do marido. Por tudo que se vê nas gravações, parece que ela não sabia de nada, né? Mas também não dá pra saber. E bastante gente agora, porque as pessoas adoram fazer isso, gostam de chutar cachorro morto, né? Então, assim, as pessoas gostam de ficar falando besteira, gostam de falar que ela era arrogante, que ela era isso, que ela era aquilo. Gente, não faz diferença se a mulher é arrogante, não é arrogante, não faz diferença. Pra mim, o grande ponto é que ela casou mal demais. Parecia um negocião, né? Casar com o Joesley Batista, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. E Jesus, gente, pra onde fomos? Que judiação. Eu fiquei com muita pena. De verdade, assim, eu acho que... Eu não sei se ela foi envolvida nisso dessa forma. Não parece que tenha sido. Mas ela ficou com essa postura e com essa aura de meio lesa, né? Meio burra. Porque, morando dentro da casa do nego, não vai saber as coisas que o cara fazia, nunca vai ouvir uma conversa de canto de orelha. Sendo jornalista, uma pessoa que normalmente é super antenada, presta atenção em conversa alheia, né? É feio, eu sei, mas a gente presta. Presta atenção em conversa alheia, fica prestando atenção na mesa do lado do restaurante, não vai prestar atenção no que o marido fala em casa? Ou será que o cara era tão ator que ele não fazia nada em casa, só fazia fora? Bom, difícil de saber, né? O Caio Figueiredo tá aqui falando Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Isso aí, que minha língua enrolou num naipe que não conseguia sair. Então, obrigada pela sua ajuda. A Maria Paula Vieira tá aqui também. Obrigada, deixa eu dar beijo em todo mundo.
Vamos lá. Gabriel Estida tá aqui, muito obrigada. Michele Gaspar Marquinho, muito obrigada. Ana Lúcia Pinto Nino, obrigada. Cleiton Silveira, muito obrigada também. Aliege Soldano, um beijo, muito obrigada por estar aqui. O Hernando Miguel, muito obrigada. O Rodolfo Silva, obrigada. Maria Luísa Mendes Filésio, muito obrigada. Josemar Ribeiro, obrigada. Aida, eu já falei. A Lenita Silva de Paula, muito obrigada. O Pedro Marelli, Maravelli, muito obrigada. O Fábio, eu já falei. A Denise também. José Hilton, muito obrigada por estar aqui. Talvez também sempre acompanha as coisas. Fico muito feliz de contar com o seu carinho sempre nos projetos. Muito obrigada. Caio Figueiredo, obrigada. Bom, todo mundo que tá aqui, continuem dando suas opiniões, vamos conversar. O Henrique Dias tá aqui, ó, falando que tá falando de Belo Horizonte. Que bacana! É, mineirada. Eu sou mineira também, mas eu sou de Poços de Caldas, um pouco longe de Belo Horizonte, mas também mineira. Obrigada por estarem aqui. Obrigada mais uma vez pelos elogios. Fico feliz com as opiniões, continuem assim. Me mandem pautas, que eu fico feliz da vida. E uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é que a partir do próximo programa, a gente vai começar a falar também algumas vagas de emprego. Porque o nosso objetivo aqui no Tá na Pauta não é só bater papo a respeito de mídia, comunicação, jornalismo e afins, nem falar sobre o casamento alheio, como a gente acabou de fazer, e nem ficar só descendo a lenha nas pessoas ou falando de mau comportamento. A gente quer também prestar um serviço para quem trabalha com mídia, jornalismo e comunicação e para quem não está trabalhando neste período. Então a gente vai começar a mostrar aqui vagas de emprego, oportunidades de trabalho. Então se você tiver oportunidade de trabalho que você queira compartilhar com a gente ajuda, a gente mostra e a gente divulga. Então a gente quer atuar como ponte entre o empregador e o jornalista, é um dos nossos objetivos aqui do Tá na Pauta. A gente quer ser o porta-voz de você, comunicador. Não importa se você está em redação, se você está em agência, se você está em empresa. O importante é que nós todos trabalhamos pela comunicação, pela boa comunicação, pela democracia. Então é um prazerzaço a gente poder trabalhar com vocês nesse sentido e fazer essa ponte entre tudo que a gente tem para conversar. Ok? Bom, e eu queria falar com vocês agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, mais um pouquinho, como sempre. Gente, tem um menino que ele me deixa meio tensa. Eu não sei se vocês têm esse repúdio, eu tenho um pouco. Eu adoro o SBT, eu vou dizer por quê, porque eu acho o SBT muito simpático. É simpático de verdade, assim, às vezes bizarramente simpático, tipo, é muito bizarramente simpático o Chaves da audiência há 1 milhão de anos. É muito bizarramente simpático você ter um formato de programa infantil forever e continuar dando audiência e continuar chamando atenção. É bizarramente simpático o Silvio Santos tá meio gaga e fica falando aquelas coisas esquisitas, enfim, falando coisas machistas e cantando mulheres e fazendo analogias nada a ver. É bizarramente simpático. Então, assim, é uma emissora muito simpática, eu acho simpaticíssima. E as pessoas que trabalham lá são muito simpáticas. Por exemplo, a Maísa Alves é uma excelente comunicadora, assessora de imprensa do SBT há muito tempo e faz um trabalho super legal, um trabalho que aproxima jornalistas da emissora, é muito bacana. Então, assim, de fato, lá tem muita gente boa trabalhando. Mas que raios é o Dudu Camargo? Por que Deus? E o pior de tudo que o nego começou a dar audiência, aí o bicho pegou, né? Você imagina, tem um monte de jornalista muito bom, muito experimentado, fora do mercado de trabalho. Em contrapartida, temos o Dudu Camargo, no alto dos seus 19, 20 anos, falando bobagem, imitando Wagner Montes. E, ai, gente, dando audiência, por quê? Ai, eu fico tão chateada com essas coisas. A gente trabalha muito, estuda muito, sabia? E às vezes é difícil dar audiência, o menino vai lá e faz essas coisas e vai. Aí eu não consigo entender se é porque a emissora é bizarramente simpático e o telespectador também é bizarramente simpático, ou é porque o mundo tá virado. Mas, enfim. O primeiro impacto, que é o telejornal, que é comandado por ele ficou agora, quarta-feira, dia 13, com um índice de audiência, assim, grandes. Ficou à frente da Record. E aí foi uma média das 6 da manhã até as 8h30 da manhã. Ficou com 4,2. Ai, Thaís, mas é muito pouco 4,2 de audiência. É pouco, mas, gente, você ganhar de uma outra emissora com o Dudu Camargo é uma coisa que me deixa chateadíssima. Mesmo. E é um menino bobo, né? Menino muito bobinho, e aí fica com essas coisas, eu não consigo entender. E eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, porque teve uma vez que uma pessoa falou assim pra mim, ai, Thaís, nem fala do Camargo, porque quanto mais você fala, mais audiência você dá. E, opa, Henrique Dias recebeu sim! Recebeu sim! Eu falei oi pra você. Que decepção, todos ganhando a luz de uma vez, internet. Ah, coitado!
A internet travou, desculpa. Henrique Dias, de Belo Horizonte. Muito obrigada por estar aqui. Um alô gigante pra você. E eu espero que você esteja aqui no próximo programa, né? Que vai ser na próxima sexta, a partir das 3 horas. Tô feliz que você tá aqui, tá bom? E alô, Bresser, que tá lá nos Estados Unidos. Gente, é muito legal esse negócio de transmissão online, né? Porque a gente consegue falar com gente que tem em todos os lugares do mundo. Isso é muito divertido. Então, ó, acabamos de falar com o Henrique lá em Minas e ao mesmo tempo tô aqui falando com o Bresser nos Estados Unidos. É muito bacana, eu fico muito feliz. É muito legal ter vocês todos aqui. Então, e o Dudu Camargo dando audiência? Isso me deixa muito louca, eu acho muito louco. Durante o confronto, ó, com o Balanço, que é o programa da Record, né, Balanço Geral Manhã, ele registrou 4,2 de média contra 2,8 da concorrência e ficou no segundo lugar isolado. Segundo lugar isolado, né, perdeu da Rede Globo. Mas, gente, como pode? Como pode? Eu não consigo entender esse Dudu Camargo, eu não consigo entender como as pessoas dão audiência para ele. Mais gente aqui falando do Marcelo Rezende. Voltando aqui a falar do Marcelo Rezende, com as informações que nós temos neste momento. O Marcelo Rezende, ó, tô até fazendo uma busquinha aqui pra ver se eu encontro coisa nova, de fontes confiáveis. Gente, importantíssimo, não repassem fofoca de fontes não confiáveis. O Marcelo Rezende morreu acho que umas 20 vezes já. Então, assim, dessa vez, o que há de concreto? O Marcelo Rezende piorou, teve uma piora do estado de saúde. Ele está internado aqui na Zona Sul de São Paulo, com pneumonia, uma pneumonia severa, muito séria, muito difícil para ele. Ele está com o estado de saúde realmente debilitado, ele já estava muito frágil por conta do câncer. E ele fez uma opção pessoal de abrir mão do tratamento convencional para fazer um tratamento natureba, aí, um negócio diferente e tal, usando alimentação, vibrações e afins. E ele estava muito debilitado, essa pneumonia pegou ele de jeito e ele está internado aqui na Zona Sul de São Paulo. O estado dele é muito delicado e há apurações que dizem que ele teve falência de múltiplos órgãos. Eu não sei afirmar isso para vocês com 100% de certeza, não consegui confirmar sozinha isso. O hospital está proibido de dar informações à imprensa, a família proibiu que ele desse. As informações que são dadas são de amigos, enfim, pessoas que podem estar lá. Ontem a equipe médica deixou que a namorada fosse visitá-lo, o Geraldo Luiz fosse visitá-lo, aquela outra jornalista que eu nunca lembro o nome dela, também da Record, fosse visitá-lo. Então, a situação é muito difícil. Não sei dizer para vocês, enfim, né, eu não consigo ser assertiva de falar do estado de saúde dele. Ah, Marcelo Rezende vai morrer daqui a 3 horas. Não, eu não sei dizer e acho horrível quem faz esse tipo de aposta. Mas o estado dele é muito grave, é muito crítico e, enfim, não é uma notícia boa, né? Porque o Marcelo Rezende é um jornalista que as pessoas têm em alta conta, é um dos jornalistas mais famosos e conceituados do Brasil, trabalhou em grandes emissoras e tem o estilo todo dele lá que muita gente curte. Então, enfim, chato, triste, mas infelizmente é isso. Uma outra nota que eu acho que a gente deveria dar a morte do Fernando Pacheco Jordão, que é o autor do dossiê Herzog. Ele morreu, ele estava 40 dias internado com pneumonia também, e ele teve falência de múltiplos órgãos. Ele faleceu no dia 14, que foi ontem, né? E o Fernando Pacheco Jordão é um jornalista que foi muito conceituado no Brasil. Em 1978 ele escreveu o dossiê Herzog, e na época ele era diretor do Sindicato de Jornalistas de São Paulo e liderou manifestações que culminaram com um ato ecumênico na Catedral da Sé, exigindo explicações sobre o assassinato do Vladimir Herzog. Então, é uma perda, o Instituto Herzog emitiu uma nota, o Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, também fez uma nota falando a respeito dessa morte, que é muito triste realmente. Então, a gente registra aqui também a morte do Fernando Pacheco Jordão, que realmente é muito triste para o jornalismo brasileiro. Ok? O que mais que nós temos aqui para falar para vocês? A gente está quase fechando o nosso primeiro Tá na Pauta. Estou muito feliz. Foi
a gente começa, sempre nos projetos novos, as pessoas falam assim pra mim, você tá ansiosa pra estreia? Não é nem assim uma ansiedade, porque eu gosto muito de conversar com vocês, eu gosto muito de fazer ao vivo, eu gosto muito da ferramenta do Facebook para fazer transmissões, então, de fato, é uma coisa que me deixa muito confortável, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe se a gente vai ter esse retorno, né, de ter vocês aqui comentando e falando com a gente, e dando ideias, ou elogios, ou críticas, que são sempre bem-vindas, as duas coisas. Então é muito gostoso ter esse retorno de vocês. Eu tô muito feliz nesse momento, porque eu voltei a fazer as lives depois de um tempo, né? Quando eu comecei a conversar aqui com a TV pra gente trazer as lives pra cá, eu dei uma parada nas lives sozinha, né? Que eu tava fazendo em casa. E eu tô muito feliz com os resultados, tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz com vocês aqui, conversando comigo e trocando ideia e curtindo o vídeo, fico muito feliz. Fernando Torquato, muito obrigada também por estar aqui, que você entrou agora. João Faria, muito obrigada também por você que está aqui neste momento, eu sei que você torce bastante e sempre fico feliz por te ter por aqui. Ana Sades, muito obrigada por estar aqui também. Rita Elisa Durigan, gosto tanto! A Rita Elisa está morando nos Estados Unidos, ela era da comunicação de uma agência grandona aqui em São Paulo também, está desejando sucesso, muito obrigada. O Haroldo Zanetti está aqui mandando um beijo também. Obrigada, Haroldo, que bacana. O Haroldo também está nos Estados Unidos, gente, a gente está muito internacional hoje. Lilian Dantas Vilutes, muito obrigada, estou muito feliz também de ter você aqui, muito obrigada pelos desejos de sucesso no projeto. Cida Naldoni, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, fico muito feliz. Alexandre Hércules, te achei! Seria legal também você falar dos prêmios jornalísticos. Eu acho muito legal, sim, a gente falar dos prêmios jornalísticos, é uma pauta bacana. Tem um perfil no Twitter até, se vocês quiserem seguir, que ele compila todos os prêmios, faz uma listagem bacana, coloca lá as datas, datas de patrocínio, datas de inscrição, enfim. Vocês viram a mensagem subliminar aqui que eu dei agora, né? Mas tudo bem, deixar quieto. O Henrique Dias está dizendo aqui, gente, aqui agora eu achei um monte de coisa, eu tô achando mó legal. É que eu dei aqui o negócio nos comentários e apareceu um monte. E eu não tinha visto vocês antes, então me perdoem, tá bom? Eu vou ficar aqui conversando com vocês um pouco pra gente bater um papo. Espera só um minutinho, comentar o vídeo que você compartilhou, eu tô aqui procurando vocês de novo, tá bom? A Ida Garcia tá dizendo aqui, tô contigo, também super concordo com esse questionamento sobre o Dudu Camargo. Tá, voltando pro Dudu Camargo. A gente estuda muito, tem todo um preparo para lidar e cuidar com cada abordagem com responsabilidade. É realmente complicado, e a gente encontra Dudus por aí, vários. Bastam ter talento e ficar em frente às câmeras. E quantas neiras por aí, sem ética, sem checar informação, sem cuidado com a apuração que passa na frente. Me preocupo com os futuros jornalistas na área da tecnologia também. Tudo chega muito rápido e os conhecidos focas esquecem do importante. Pautar, ligar, abordar e finalmente marcar a entrevista com a equipe de reportagem. Bom, peguei um gancho e acabei desabafando. Ida, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente vive num momento em que as redes sociais deixam a gente tão próximo que todo mundo se coloca como um veículo de comunicação. Eu não acho que isso seja ruim, não. Eu acho que é legal, inclusive. Mas qual que é o risco disso tudo? O risco é que a gente sempre tem informação que nem sempre é checada. A gente trabalha com informações que nem sempre são as mais legais, nem sempre são as melhores. E isso, de fato, é um risco, né? Porque você começa a circular em verdades, começa a falar porcarias e isso nunca é bom, né? E, enfim, a gente tem um ditado que diz que uma mentira bem dita e muito dita, ela acaba virando verdade, né? Então, eu acredito nisso. Então, eu acho que o grande advento das redes sociais acaba culminando nisso, que é uma coisa meio séria, né? Para o jornalismo, é sério para tudo. Deixa eu ver aqui a Rita Elisa. Oi. Te achei. Então, a Lilian Dantas, já falei com você, muito obrigada. Saúde pra você, viu? Eu vi o seu Facebook esses dias, então muita saúde. Muito obrigada pelos votos de sucesso, fico muito feliz. O Alexandre tá falando dos prêmios de jornalismo, foi o que eu disse pra você. Entra lá, dá uma olhada nesse perfil do Twitter, dá uma procurada, acho que é prêmio de jornalismo que eles chamam. Mas é uma ótima ideia a gente falar sobre isso, sim, a gente pode fazer um compilado. O Luiz Schoff, já mandei beijo, muito obrigada por estar aqui, fico muito feliz. O Henrique Dias. Se você tivesse que gravar no meio do furacão, qual seria a sua reação, Thaís? Eu no meio do furacão? Gente, eu não sei, porque assim, eu tenho um problema que hoje, por exemplo, não aconteceu, né? Mas eu rio.
Então, eu fico imaginando que se tivesse um negócio meio batendo vento, assim, se meu cabelo começasse a voar, se entrasse cabelo na boca, ou acontecesse alguma coisa, ou eu visse alguém caindo, tipo aquela calça rasgada ali na minha frente, o final da Sandra Coutinho eu achei sensacional. Ela falando assim, com a calça rasgada não dá, né? Não, aquele momento eu teria caído na risada, então eu acho que eu riria. E me colocaria em risco nesse ponto, né? Porque aí eu ia rir, ia ficar mole e não ia ser legal. A Cidinha Naldoni tá dizendo que tá com a Miriam. Um beijo pra vocês duas, muito obrigada. O Adriano Santos... te achei, Adriano, enfim. Qual a necessidade da Globo News deixar a repórter no meio do furacão? Ela não poderia passar as mesmas informações de um lugar seguro? Eu entendo tudo, na verdade, sabe, o Adriano? Eu entendo várias coisas. Por exemplo, quando a gente tá num lugar desse, que tá tendo um desastre natural, tá tendo acontecer esse tipo de coisa, tipo furacão, as pessoas esperam ver um pouco daquilo. Por mais... vamos supor, se ela ficasse só dentro do hotel, iam falar assim, por que ela não assiste pela CNN, então, e faz a passagem daqui do Brasil? Nossa, a fulana foi lá fazer o furacão e nem botou o nariz pra fora do quarto do hotel. Então, assim, as pessoas são críticas, elas criticam ou de mais ou de menos. A minha observação foi exatamente essa, tipo, e aí, se fosse um incêndio gigantesco, você ia botar o nego no meio do fogo? Não ia, né? Então, assim, talvez exista alguma forma mais segura e de mostrar que a pessoa de fato está lá, de mostrar que se importa com aquilo, que é uma grande cobertura, que vale a pena para a emissora, para o jornal, para a revista, para o rádio, estarem ali naquele momento. Quando você manda um correspondente para fazer uma cobertura ao vivo, é porque aquela cobertura é muito relevante, muito importante. Em loco, né? É muito importante. Então, assim, é importante realmente que a pessoa se coloque, mas de fato tem formas, acho que dá pra gente estudar jeitos menos agressivos, né, das pessoas se colocarem. Henrique Dias, beleza. Eliana Caetano, esse tipo de cobertura é um absurdo. O repórter tem que dar notícia e não virar notícia. E o pior é que a gente entende que muitos não têm outra opção a não ser parar de passar por isso aí. Então, Eliana, é isso, eu acho, sabe? Porque se é a Sandra e Adriano, eu acho que é importante uma coisa, não foi só a Globo News que colocou o repórter ali, né? Não sei se você viu, antes a gente colocou aqui no programa um vídeo da Vice, que é um compilado de diversas pessoas fazendo coberturas de furacão, em que todas as emissoras internacionais, CNN, bom, um monte, colocam o jornalista na mesma situação. Então, assim, isso não é um privilégio da Globo, ou da Globo News, ou enfim, ok? Isso é importante. O Alexandre Hércules está dizendo aqui que a culpa é do próprio repórter, que às vezes a culpa é do próprio repórter que quer fazer uma passagem diferente só para dizer que estava lá e tal. Gente, é importante, tá? Repito, acabei falando um pouco antes isso, mas é importante a pessoa mostrar que está no lugar. Até para honrar o investimento que foi levado lá. E para a pessoa, para o currículo pessoal dela, para o jornalista, estar numa cobertura dessa é muito importante e muito relevante. Então, eu entendo, mas eu questiono a necessidade disso. A Vânia Evans. Oi, Vânia! Tudo bem, Vânia? Você não sabe que eu pensei em vir com a camisa de São Jorge hoje, porque era o primeiro programa, o primeiro Tá na Pauta. Eu tinha pensado em vir com a camisa de São Jorge para trazer uma proteção a mais, mas tá calor demais pra usar camisa preta, né não? Mas, gente, a Vânia faz camisas lindas de São Jorge. A Ariane tá dizendo que o programa tá show de bola, não conhecia a página, mas vi suas postagens e cá estou. Parabéns pelo seu trabalho, espero que cada vez melhores notícias pra nós. Abração e boa sorte. Muito obrigada, Ariane. Ariane, deixa eu te falar, a OTV existe há muito tempo, tipo 15 anos, manja. E é o primeiro canal de TV exclusivamente de internet. Então, em primeira instância, antes do Facebook dar esse boom todo e as pessoas acabarem fazendo mais essas transmissões por aqui, a OTV tinha um site de programação 24 horas, era muito interessante. Então, só que hoje em dia as redes sociais dominaram isso tudo, então as transmissões são muito mais bem aceitas e acabam tendo muito mais pessoas quando são trazidas para as redes sociais, então é por isso que a OTV está aqui e é um prazer para mim estar aqui hoje. Estou muito feliz com o resultado e muito feliz com a aceitação de vocês desse novo projeto. Muito obrigada. Então, o Haroldo, a Vivi já falei, o Sérgio já falei, nós trombamos aí. Eu não te vi, onde você estava? Quando a CBN começar a fazer jornalismo e não militância, eu vou respeitar eles. Sindicato de jornalismo é uma piada. Moura Leite Neto, boa sorte nesse novo projeto. Muito obrigada, Moura. Eu fico feliz que você esteja aqui. Obrigada mesmo. Ô, Sérgio, eu vou te dizer uma coisa, e eu disse isso antes, voltado mais para o lance dos políticos e dos partidos. Mas, gente, é importantíssimo que a gente respeite todas as vertentes.
Que a gente entenda que a democracia não é só a cobertura feita da forma como a gente acredita. A democracia é democracia. Então a gente precisa respeitar o espaço das pessoas, a gente precisa respeitar o olhar das pessoas, as formas diferentes, as formas que a gente não acredita que sejam as melhores, mas a gente precisa respeitar todas. Eu acho que isso é inerente à democracia. E isso é que é democracia de verdade, ok? Gente, estamos no final. Eu vou me despedir por aqui, ok? Muito obrigada pela companhia nessa hora que a gente ficou por aqui. Pra variar, parece que o assunto é sempre curto, né? Que a gente sempre tem mais coisas pra falar. E vocês continuam aqui comentando, tô feliz da vida, mas não consigo mais responder, porque já estamos no final e eu falo que nem homem da cobra, então se eu for responder mais alguma coisa, eu vou falar muito mais tempo do que pode. Não posso mais, senão o Patrício me bate, que é o do próximo programa, que vai estar aqui agora, que é o Patrício Bentes. Então a gente encerra agora. Na sexta-feira eu volto às 3 da tarde, a gente volta a conversar. Tem pautinha pra mim, tem vaga de emprego, quer falar comigo? Bora aí, thaisnaldoni@gmail.com, só mandar. Me chame aqui no Facebook que eu respondo, ok? E vamos falando, tô muito feliz com essa volta e a gente se vê na sexta-feira que vem. Beijo, tchau!